Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, a partir do verso 3. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos um quarto de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: dizes bem, anda, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água. E lhes perguntaram: está aqui o vidente? Elas responderam: está. Eis aí o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer. Porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício. E só depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara. Este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: traze a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Disse Samuel: eis que isto é o que foi reservado. Toma-o e come, pois se guardou para ti, para esta ocasião, ao dizer eu, convidei o povo. Assim comeu Saul com Samuel naquele dia.
Tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós. E tu, tendo ele passado, espera, que te farei saber a palavra de Deus. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a tua voz. Não permita que nada e ninguém venha atrapalhar esse momento precioso do teu povo. E tira de nós, ó Deus, nesse momento, tudo que é contrário à tua palavra. O Senhor sabe muito bem o que há dentro de cada um aqui que pode impedir o perfeito fluir da tua palavra em cada um. Então eu te peço que nessa hora o teu Espírito se derrame abundantemente sobre cada irmão, afofando essa terra, preparando o terreno para que essa semente possa cair, brotar e produzir para a glória do teu nome. Repreenda toda manifestação que seja contrária, Senhor, à tua palavra, para que não haja nenhum ruído, nenhuma perturbação, nada que tire a tranquilidade do teu povo nesse momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje eu quero compartilhar com a igreja sobre o seguinte tema: Deus chama, Deus capacita e Deus responsabiliza. Saul foi o primeiro rei do antigo reino de Israel. O nome Saul significa pedido a Deus. Ele era filho de Quis, da tribo de Benjamim, e viveu por volta do ano 1095 a.C. Reinou Israel 40 anos. De acordo com o texto bíblico, com o envelhecimento do último juiz, que foi Samuel, o povo pediu para si um rei que pudesse guiá-los, como havia em todas as outras nações. Deus, mesmo desejando no seu íntimo que ele fosse o único rei de Israel, ele então permitiu que o povo escolhesse um rei, e não só permitiu, como ele conduziu todo o processo de escolha daquele homem que iria assumir o posto. Então o Senhor escolheu Saul, o Senhor capacitou Saul, o Senhor deu vitórias a Saul enquanto ele se manteve fiel, e depois responsabilizou Saul e tratou com ele a partir do momento em que ele se tornou desobediente. Como ele faz com qualquer um de nós. É Deus que nos chama para fazer a sua obra, é Deus que nos capacita para fazer a sua obra, e é o mesmo Deus que vai nos remover da sua obra se nós nos tornarmos desobedientes a Ele. Então a primeira coisa que eu quero que os irmãos afirmem em seus corações é que Deus escolhe a quem Ele quer. Saul declara aqui no capítulo 9, versículo 21, o seguinte: porventura eu não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família não é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Ele era da menor família, da menor tribo de Israel. Ele seria, na ordem de sucessão, dos últimos. No entanto, Deus colocou os olhos nele e resolveu que ele seria o rei de Israel. E a partir daí, nada foi impedimento. Todo mundo conhece o jargão evangélico que Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Deus escolheu aquele moço que humanamente não teria condição nenhuma, dentre todos os homens da sua geração, para ser o primeiro rei de Israel. É assim que Deus faz com qualquer pessoa. Deus não precisa de requisitos. Deus não precisa de formação. Deus não precisa de sobrenome. Deus não precisa das habilidades.
Deus escolhe a quem quer. E se nós olharmos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todas as pessoas que Deus chamou eram pessoas cheias de limitações, cheias de falhas. Desde Abraão, o pai da fé, passando por Davi, o homem segundo o coração de Deus, chegando a Pedro, um dos principais dos apóstolos, homens falhos, homens cheios de limitações. Mas que Deus colocou os olhos nele e disse, é você que eu vou usar. E Deus usou. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 ao 30. Diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. E ainda o 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Essa é a história de muitos de nós que estamos aqui. Prova de que Deus, Ele não precisa de ajuda, Ele chama quem quer. Alguns que estão hoje na igreja aqui, exercendo papel de liderança, há pouco tempo estava aí fora, estava nas drogas, estava na bebida, estava na vagabundagem, estava fazendo um monte de coisa errada. Eles não tinham a menor noção, mas mesmo lá Deus já tinha batido o olho nele e disse, espera para você ver, daqui a pouco você vai estar fazendo a minha obra. Para vergonha, às vezes, daqueles que são criados na igreja e não se dispõem para fazer a obra de Deus. Assim é Deus, Ele chama a quem quer. Então, meu querido, não importa a situação que você está vivendo agora. Pode ser que você esteja num momento que você fala assim, eu estou liquidado. Eu estou completamente abatido, não tem mais jeito para mim. Olha, se Deus bater o olho em você do jeitinho que você está aí, Deus chama a quem quer. Em segundo lugar, Deus capacita aqueles a quem Ele escolhe. Ninguém, ao ser chamado por Deus, deve questionar, dizer que não tem condição, como Moisés, que deu um monte de desculpa para Deus, não sei falar, eu não conheço direito Deus, as pessoas não vão acreditar em mim. Deus falou assim, olha, vai lá e o resto é comigo. O que você tem na mão? Ah, uma vara. Põe isso que você tem na mão, nas minhas mãos, e você vai ver o que eu faço na sua vida. Ninguém, ao ser chamado por Deus, deve questionar, eu não sei Bíblia direito, eu não fiz seminário, eu não sei hebraico, eu não sei grego, eu estudei até a 3ª série, eu não sei cantar, eu não sei dirigir, eu não tenho dinheiro, eu não tenho idade, eu não tenho saúde, esquece isso aí. Noé tinha 80 anos, quando Deus chamou ele para construir uma arca. Moisés tinha 80 anos, quando Deus chamou ele para conduzir o povo no deserto. Deus pode te chamar para fazer ainda grandes coisas. Talvez a melhor parte da sua vida ainda não tenha acontecido. Porque Deus pode estar te preparando para fazer as coisas grandes ainda na tua vida. Olha o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 10, do 9 ao 13. Olha o que Deus faz com Saul. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando ele a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros, que é isto que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem respondeu, pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Deus o capacitou, Deus o encheu do Espírito, ao ponto das pessoas se admirarem. Com Jesus também foi assim. Quando ele começou a manifestar a sua glória, a fazer milagres e a pregar, as pessoas diziam, não é esse o filho do carpinteiro?
De Nazaré pode vir coisa que preste? No entanto, era o Filho de Deus que estava ali, cheio de poder, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. As pessoas olham, às vezes vão dizer, olha lá quem está cantando lá, olha lá quem está pregando, olha lá quem está querendo liderar alguma coisa na igreja. Vai ver filho de quem é. Vou dizer para você, filho de quem eu sou filho do Deus vivo, eu tenho Cristo na minha vida, eu recebi Jesus, hoje eu sou filho de Deus. E eu estou cheio do poder de Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me enviou a fazer a obra. E ninguém pode nos deter, Ele capacita aquele que chama. Em seguida, Deus fez com que ele fosse eleito pelo povo, porque Samuel ungiu, mas aí tinha outro teste. É como se ele tivesse passado pela banca pastoral, né? Foi ordenado pastor, mas agora o povo tem que aceitá-lo. Olha o que acontece. Capítulo 10 ainda, versículos 20 a 24. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor, está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando, viva o rei! Samuel traz Saul diante do povo, lança sorte, bota 12 palitinhos e tira. Olha, o rei vai sair de uma dessas tribos. Puxou, qual tribo que saiu? Benjamim. Agora a tribo de Benjamim, todas as famílias da tribo de Benjamim, tirou o palitinho? A família de Saul. E Samuel diz, está aqui o rei. Saul deu uma amarelada, né? Escondeu lá no meio da bagagem, ele viu que o negócio era grande demais para ele. Mas o Senhor mostrou, ninguém pode se esconder do chamado de Deus. Deus falou, ele está escondido na bagagem, foram lá buscar, e quando trouxeram, o povo aprovou Saul. Quando Deus nos chama, nos ordena, Deus também vai levantar pessoas para nos aceitarem. Se você for ordenado pastor, vai ter uma igreja para te eleger, para estar contigo. Nunca vai faltar rebanho para você pastorear, se você for um pastor chamado por Deus. Nunca vai faltar obra para você realizar, se o seu ministério é aprovado por Deus. Porque junto com a ordenação, Deus provê também os meios, as condições. Então Deus enche Saul do seu espírito, ele profetiza. Em seguida, Deus faz com que o povo o aceite como rei. Depois o Senhor levantou pessoas para estar ao lado dele. Olha o que diz no verso 26. Também Saul se foi para sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Olha só, Deus tocou no coração de alguns homens para que eles estivessem ao lado de Saul. Os irmãos não imaginam como isso é importante para alguém que tem um chamado de Deus. Deus levantar pessoas para estar do seu lado e falar, pastor, eu vou te ajudar. Eu vou estar contigo. Sem interesse, sem segundas intenções, sem bajulação. Naquelas piores fases, quando a igreja dá uma esfriada, quando as pessoas começam a sair, quando a arrecadação cai, e que a gente dá aquela, será que sou eu mesmo? Será que não está na hora de sair? Será que não está na hora de arrumar outra pessoa? E Deus levanta uma tropa para dizer, pastor, estamos contigo, nós vamos com você, se eu vai para Gibeá, nós vamos atrás, nós vamos segurar junto aí, fica tranquilo. Deus levanta pessoas. Quando Deus aprova o seu chamado, Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Deus vai levantar pessoas para trabalhar junto com você. Deus vai levantar pessoas para te proteger. Deus vai levantar pessoas para contribuir. Deus vai levantar ajudadores. Fique tranquilo. A obra é grande demais para nós mesmos. Tem hora que dá vontade de esconder debaixo da bagagem. Muitas vezes eu tentei esconder debaixo da bagagem. Mas quando o Senhor nos chama, Ele não nos deixa ficar lá. E Ele vai levantar ajudadores. Ele também autenticou o seu chamado, dando-lhe vitória sobre os inimigos. Olha no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 11. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás,
Faze aliança conosco e te serviremos. Olha só, o povo de Deus querendo fazer aliança com o inimigo com medo. Olha o que o inimigo diz. Porém, Naás Amonita lhe responde: eu farei aliança convosco, sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros, que dissessem: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque, dos filhos de Israel havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-os aos homens de Jabes, estes se alegraram e disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros. Então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que ao outro dia, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram ao meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. O povo estava entregue, chorando, porque ou era morrer ou deixar furar o olho direito. Saul disse: o que esse povo está chorando aí? Contaram a notícia. O Espírito de Deus se apossou dele. Ele juntou o povo de Israel, 330.000 homens. Partiu para cima do inimigo. E Deus deu a ele a vitória. Deus autenticando o ministério de Saul. Deus levanta aquele moço sem condição nenhuma. Deus enche aquele moço do seu espírito. Deus faz com que o povo o aceite. Deus levanta ajudadores para aquele moço. E por fim, Deus dá a ele a vitória sobre os inimigos. Algumas pessoas duvidaram do seu chamado. No capítulo 10, 27, está escrito assim: mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul se fez de surdo. Sabe o que você faz quando as pessoas duvidaram do seu ministério? Quando as pessoas disseram que você não é ninguém, que você não vai a lugar nenhum, que você não vai conseguir, já era. Se faça de surdo. Porque se você não fizer de surdo, você amarra uma pedra no pescoço e pula dentro do paraíba. É fácil saber aquele que quer ajudar, é aquele que critica, mas está fazendo, junto. Aquele que critica sem fazer nada, isso aí entra no ouvido e sai no outro. Agora, aquele que está fazendo junto com a gente diz: pastor, eu tenho que melhorar isso aqui, hein, pastor? Beleza, o cara está junto, você ouve, vamos melhorar. Agora, aquele que está de fora, não está fazendo nada, você está criticando, entra aqui e sai aqui. Eu aconselho você a fazer a mesma coisa. Faz igual Saul. Faz de surdo, faz de morto. Porque o Deus que te chamou, Ele te capacita e Ele te dá todos os recursos que você precisa. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E no 31 ele pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Deus que predestinou, ou seja, que já deu um destino para nós muito antes da gente ser formado, como ele disse a Jeremias: antes de você ser formado, eu já te constituí profeta. Você já foi criado com os requisitos para ser profeta. No tempo certo ele chama. E quando Deus te chama, ele te justifica. Ele te capacita, irmãos.
Faz de surdo com aqueles que querem matar o chamado de Deus na tua vida. Da mesma forma como Deus fez com Saul, Ele faz conosco também. E se nós temos o chamado de Deus sobre a nossa vida, devemos crer que Ele dará as condições necessárias para nós exercermos este chamado. Amém? Deus chama quem quer, escolhe quem quer. Deus capacita aqueles a quem escolhe. E em terceiro, Deus responsabiliza o escolhido por sua desobediência. Ninguém deve cair no erro, na asneira de pensar que porque tem um chamado e porque foi capacitado por Deus, ele tem licença para pecar. Ele tem direito de pecar, que Deus vai quebrar o galho dele, porque ele é o ungidão. Ele é o chamado, ele é o capacitado, ele é o rei. Deus faz milagre na vida dele, à torta e à direita. Tudo que ele faz prospera. Deus o honra de tudo quanto é jeito. Ele cai na asneira de achar que Deus vai quebrar o galho dele se ele fizer coisa errada. Mas não. Deus responsabiliza o escolhido do mesmo jeito que responsabiliza o incrédulo se pecar e não se arrepender. Deus responsabiliza a todos por seus erros. E Saul, depois de algum tempo, ele cometeu alguns erros que foram fatais para o seu ministério. Vamos ler 1 Samuel 13, de 8 a 14. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste, cara? Respondeu Saul: vendo que o povo ia espalhando, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimais, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois agora teria o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre Israel, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Só o sacerdote podia acender o fogo do holocausto. Mas Saul já estava se achando. Ele foi o escolhido. Ele foi o ungido. Ele ficou cheio do Espírito. Ele vencia as batalhas. O povo estava do lado dele. Para que esperar o sacerdote? Samuel marcou com ele: me espera 7 dias. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, nada de Samuel. 7 dias, meio-dia, 2 horas, 4 horas, nada de Samuel. E Saul disse: o povo está espalhando, o inimigo vem chegando. Dá cá o fósforo. E ele riscou o fósforo. E mal ele riscou o fósforo, Samuel aponta. Dentro do prazo combinado. Samuel não atrasou, não. Porque o homem de Deus não é furão, não. Samuel chegou nos dias aprazados. E ele disse: por causa disso que você fez, por causa desse fósforo que você riscou, você hoje está sendo rejeitado como rei de Israel. Porque Deus mandou, só o sacerdote pode acender o fogo do altar. O fato do Senhor ser rei não te dá o direito de acender o fogo do altar. Você não é sacerdote. Uma desobediência. E começou a derrocada. Começou a trilha da derrota, uma descida sem freio, conforme nós vamos ver agora. O primeiro erro de Saul foi pensar que ele poderia tomar o lugar do sacerdote e oferecer sacrifícios. Depois, o segundo erro foi ele pensar que poderia comprar Deus com ofertas, ao invés de obedecer aos seus mandamentos. Olha no capítulo 15, a partir do versículo 10, o que acontece? Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou
e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Mas que balido, pois, de ovelhas é este dos meus ouvidos? E o mugido de bois que eu ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor? Mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, eu dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Olha o que diz o verso 22, irmãos. É um versículo para você grifar e nunca mais esquecer. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Deus foi muito claro: vai lá e destrói os amalequitas. Saul foi, destruiu o que lhe aprouve e trouxe como despojo de guerra o que lhe agradou. E quando ele foi confrontado, ele diz: Não, nós trouxemos é para dar para Deus. Deus não quer oferta, Deus quer obediência. Deus não quer que você trabalhe na obra dele, Deus quer obediência. E que toda obra venha como consequência. Fé é obedecer a palavra de Deus. A salvação é pela fé, não é pelas obras. Primeiro obedecemos a Deus, depois as obras aparecem como consequência. Se eu desobedeço a Deus, não tem nada que eu possa fazer que venha a agradá-lo. Se eu estou vivendo em desobediência a Deus, não adianta eu vir no culto, não adianta eu entregar dízimo, não adianta eu cantar no louvor, não adianta eu fazer parte de ministério. Em um dos salmos, Deus disse: para que vocês estão trazendo essa oferta para mim? Eu não bebo sangue de touro, não, meus filhos. Misericórdias quero e não sacrifício. Essas duas desobediências trouxeram uma série de consequências. Primeiro, ele perdeu o reino para o outro. No caso, Davi. Capítulo 15, versículo 28, Samuel diz assim para ele: Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. E esse próximo era Davi, um homem segundo o coração de Deus. Não um homem perfeito, como todos nós sabemos, mas um homem que amava Deus de verdade. Depois disto, Saul ficou endemoniado mais de uma vez. Olha o que diz no capítulo 16, versos 14 a 16. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava.
Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Versículo 23. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. O espírito do Senhor saiu de Saul. Depois, no capítulo 19, de 8 a 10, está aí de novo Saul endemoniado. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota e fugiram dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança. Enquanto Davi dedilhava o seu instrumento, procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Nota que no começo, tocava o louvor, o demônio saía. Agora nem com louvor saía. Porque Saul agasalhou certos sentimentos em seu coração e o diabo achou ali casa para morar. E os irmãos, não se assustem aqui com esse termo, que o espírito maligno vinha da parte de Deus, não, tá? Sempre vem da parte de Deus. Quando o diabo foi tentar Jó e tocar em Jó, da onde que ele veio? Da presença de Deus. O diabo não manda nada nesse universo. Ele só faz aquilo que Deus manda ou permite. O diabo não faz nada não, filho. O diabo sempre foi, é e será um instrumento nas mãos de Deus. Tem que parar de dar esse crédito todo para o diabo. Ele não está com essa bola toda, não. Ele é um anjo, ele é uma criatura de Deus. Ele não é o arqui-inimigo eterno de Deus, não. Ele não tem o mesmo poder que Deus, não. Ele é criatura, ele é limitado. Ele não faz nada se Deus não deixar. E quando Deus permite, ele tem uma boa razão. Ainda que a gente não alcance no momento. Acontece determinado mal, a gente fica estressado, né? Poxa, por que Deus? Nós não conseguimos enxergar tudo. Quando Deus permite que o mal aconteça, Ele está fazendo alguma coisa que nós não temos condição de entender. Eu, quando era criança, eu não aceitava Deus ter deixado Jesus morrer na cruz daquele jeito. Por que Deus permitiu que aquele mal todo fosse sobre Jesus? Ele tinha alguma coisa preparada que os discípulos naquele momento não tinham nem condição de entender. E Jesus fala: não vou nem explicar, essas coisas vocês não entendem agora, vocês vão entender depois. Então para de dar crédito para o diabo não tem crédito nenhum. É Deus que faz tudo, é Deus que governa, Ele é o Senhor, Ele é o soberano. E ponto. Você pode não aceitar, beleza, não tem problema nenhum. Mas é assim que é, porque é assim que está escrito na palavra. Em seguida, Saul teve tanta inveja que tentou matar o seu substituto. Olha no capítulo 18, versículo de 6 a 11. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantavam assim: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. A raiva faz isso com a gente, o capeta toma conta. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: olha, irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo. Ele tentou matar o próprio filho, num acesso de raiva, capítulo 20, do 30 ao 33. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas,
E lhe disse: filho de uma mulher perversa. No original diz filho da mulher à toa. Não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recanto de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino. Pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de ele morrer? Que fez ele? Então Saul atirou-lhe a lança para o ferir. Com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara matar a Davi. O filho dele foi defender Davi, ele estava tão possesso que ele jogou a lança para acertar o próprio filho. Um moço chamado por Deus, um moço capacitado por Deus, um moço que esteve cheio do Espírito Santo. Olha a que ponto um ungido pode chegar. No final, ele ainda fez coisas piores. Capítulo 22, de 17 a 19, diz que ele matou todos os sacerdotes de uma cidade. Primeiro livro de Samuel 22, 17 a 19, diz assim: disse o rei aos da guarda que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que ele fugiu e não me fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou, naquele dia, 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade desse sacerdote, passou a fio de espada homens, mulheres, meninos e criança de peito, e bois e jumentos e ovelhas. Saul, aquele menino que estava buscando a jumenta de seu pai, que Deus escolhera, que foi ungido por Samuel, capacitado por Deus, eleito pelo povo, vencedor de batalhas pelo poder de Deus, está cada vez afundando mais no seu ódio, na sua inveja, na sua desobediência. E chega uma hora que Deus desiste de ver de Saul e não fala com ele de jeito nenhum. Saul, desesperado, ele vai consultar uma necromante, capítulo 28, versículo de 6 a 14. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram uma mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas. Que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou-lhe: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Vejam só, queridos, pasmem os senhores, aquele homem cheio do Espírito Santo vai atrás de uma sessão espírita para ver se Deus falava com ele de alguma maneira. E ali ele foi enganado por um demônio, porque a Bíblia diz que os mortos não se comunicam com os vivos. Ao homem está ordenado morrer uma só vez depois da morte, no juízo. Aqui ele entendeu que era Samuel, e a partir daí ele começa a se referir àquele vulto como Samuel.
Nós não temos tempo para fazer todo um estudo, ponto a ponto disso aqui. Várias coisas estão aqui que desmentem completamente a possibilidade de ter sido Samuel. Samuel era um homem de Deus. Ele morreu, foi para a glória. Aqui ela disse que viu um vulto que subia da terra. Na Bíblia, céu é em cima, inferno é embaixo. O vulto disse para Samuel: amanhã mesmo você vai estar comigo, você e seus filhos. Ora, Saul não foi para o mesmo lugar que Samuel, nós sabemos disso. Nós vemos aqui que o final dele foi um suicídio. Aqui é claramente o capeta falando para ele: amanhã você vai estar comigo, você e seus filhos. Um homem de Deus chega a esse ponto, se envolver com feitiçaria. E finalmente, o último capítulo da história desse moço foi o melancólico suicídio, depois de uma grande derrota em batalha contra os filisteus. Está aí no capítulo 31, versículo de 1 a 6. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Melquisua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muitos temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Porque o Senhor, ele responsabiliza mesmo os grandes homens a quem ele chamou e a quem ele capacitou. Deus procura homens e mulheres pequenos. Deus procura homens e mulheres fracos, loucos, que não são, a fim de usá-los em sua obra. Ele vai capacitar esses homens e essas mulheres com o poder do Espírito Santo. Ele vai levantar ajudadores. Ele vai dar vitória nas batalhas. Ele dará todos os recursos para que sejam vencedores naquilo que foram chamados a fazer. Porém, o mesmo Deus que chama e capacita é aquele que responsabiliza. Devemos ter cuidado para não nos deixarmos seduzir pelo poder e passar a fazer coisas que desagradam ao Altíssimo. Senão, assim como foi com Saul, nosso fim será trágico. Em Hebreus capítulo 2, de 1 a 3, está escrito: se Deus condenou a anjos quando se rebelaram, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Deus chamou você, e você sabe de onde você veio. Cada um aqui sabe de onde veio. Cada um sabe o que Deus teve que fazer para tirar de lá. Cada um aqui foi capacitado por Deus, tem provado do poder do Espírito Santo, tem tido vitória nas batalhas, tem experimentado o melhor de Deus. Agora, nenhum de nós aqui deve achar que por causa disso nós temos licença para pecar e fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Porque do mesmo jeito que Deus responsabilizou Saul, ele vai responsabilizar os homens e mulheres que ele chamou. Vamos colocar de pé. Vamos orar.